O mercado de ações está a explodir e os próximos 3 meses costumam ser os melhores. As ações da NIO, Open, QBT, Tesla, Intel e muitas outras ações estão a fazer movimentos brutais, totalmente fora da realidade. E sabes o que é mais engraçado? Muita gente ainda acredita que a análise fundamental faz uma ação disparar. Mas isso é mentira. Faz uma ação disparar é o volume e o imbalance. Porque sem volume as ações não se movem e sem balance, para o lado dos compradores, as ações não sobem. É tão simples. Neste vídeo vou mostrar-te porque as ações estão a subir de forma absurda, que está a criar o FOMO nos investidores e como estar preparado para estes movimentos. Também vou revelar uma novidade que não vais querer perder. Vamos lá? Antes de passar para a frente e mostrar os gráficos das ações que fizeram grandes movimentos nestas últimas semanas e meses, e que pode ser que nestes próximos meses também tenhamos aqui grandes oportunidades, eu só quero te lembrar aqui que podes encontrar bastante conteúdo no blog investirnabolsa.com, em que podes encontrar conteúdo desde corretoras de bolsa, estratégias, também ações e ainda aqui a lista de ações para comprar durante esse mês que investidores estão atentos para ter aqui na sua watchlist. E neste caso, passando para a frente, como podes ver, temos aqui um artigo de 6 ações de alto risco e alto retorno para investidores audaces. Algumas dessas ações que estão aqui neste artigo vão ser as ações que eu vou mencionar e que também fizeram aqui grandes rallies, sobretudo nestas últimas semanas. Mas aqui também podes encontrar mais conteúdo nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Threads, X e também no YouTube. Se ainda não és um subscritor aqui do canal do YouTube, também vou-te pedir aqui que subscrevas o canal do YouTube para que recebas sempre uma atualização sempre que são publicados novos vídeos aqui no canal do YouTube. E agora está disponível aqui também o grupo de Discord em que são falados aqui sobre ações, ETFs e também de estratégias que investidores experientes usam. Aqui neste caso, uma coisa que é importante mencionar é que ninguém sabe o dia da manhã e por essa razão, quando alguém diz que esta ação vai subir 10, 20, 30%, também outra coisa que tens de ter em conta é que os fundamentais e o preço da ação são duas coisas totalmente diferentes e quanto mais tempo tens aqui de experiência na Bolsa de Valores vais ver isso. Vais ver que vai haver muitas ações que estão totalmente diferentes aqui dos seus fundamentais e por essa razão vai ter aqui muitas pessoas a dizer que está caro ou que não vale a pena, está sobrevalorizado e na realidade a ação continua sempre a subir, como também estamos a ter aqui o índice S&P 500 em que temos muitas pessoas a dizer que o índice S&P 500 está caro, está numa bolha, vai arrebentar e outras falácias também são bastante usadas, mas como podes ver, temos aqui uma correção no índice S&P 500 há uns dias atrás e agora está simplesmente aqui a recuperar do seu movimento de queda. Este ETF não está disponível na Europa para investidores europeus porque não tem aqui um KID disponível e a lei atualmente obriga a que tenha o documento KID para que esteja disponível para investidores europeus. E neste caso, como podes ver, tivemos aqui o dia do Liberation Day, no dia 2 de Abril, em que assim que foram anunciadas aqui as tarifas, como pode ver, já no dia seguinte já estávamos aqui com uma queda de 5% do S&P 500 praticamente, e depois no dia seguinte já estávamos aqui com uma queda acumulada de 10,49%. E ainda no dia seguinte passamos aqui para o mínimo deste movimento, que foi com uma queda de 14,65%. Agora que já se passaram vários meses desde o Liberation Day, como podes ver, já estamos aqui então com uma subida acumulada de 17,24% desde este dia do Liberation Day, em que temos aqui vários países a negociar as tarifas ou aqui a parar as tarifas ou a iniciar aqui acordos com os Estados Unidos para ganhar aqui vantagem. E também isto foi uma medida que Donald Trump também inventou, não só para estar aqui a arrecadar mais dinheiro para os Estados Unidos, mas também numa tentativa de baixar aqui o financiamento da dívida dos Estados Unidos, que caso tenhas visto as notícias nestas últimas semanas e meses, têm aumentado e que estão em níveis que até agora o presidente teve que fazer aqui várias estratégias para tentar então aqui estar a lutar contra esse aumento e também para não estar aqui a dar cabo dos Estados Unidos. Aqui neste caso, como podes ver, estamos para o ano de 2025 positivos para o S&P 500, mas temos aqui ações que são totalmente diferentes aqui dos X fundamentais e neste caso, tem aqui o programa TC2000 em que podes encontrar o link na descrição deste vídeo para usar o programa e testar durante um mês grátis sem ter que pagar nada. E como podes ver, tem aqui 3 watchlists, uma de small caps, uma de longo prazo e uma de radar, que são ações que pode ser que sejam aqui oportunidades para investir a curto ou a muito curto prazo. Aqui, para as small caps, são mais ações de day trading, mas provavelmente poderemos ter aqui uma ação ou outra a fazer a continuação do movimento e que pode gerar aqui ganhos extraordinários.
Aqui passando para o longo prazo, são mais ações para longo prazo, para aguentar a médio ou então a muito longo prazo. Já aqui as ações que vou falar são estas que estão aqui no radar, em que temos aqui a ação da NIO, que mencionei várias vezes no canal do Instagram Investir na Bolsa e como podes ver, sobretudo comecei aqui na parte aqui neste movimento, para uma entrada aqui nos 5 dólares, como podes ver já estamos aqui com uma subida acumulada de cerca de 52% aqui em praticamente 25 dias de negociação, que dá cerca de um mês e meio. Então aqui como podes ver também, uma coisa bastante importante, não só os padrões, que é uma das coisas mais importantes aqui na análise técnica, e também é algo que eu olho sempre antes de investir aqui nestas ações, mas também uma coisa que tens de ter em conta é que estas ações com estes padrões também têm que ter aqui o volume a acompanhar o seu movimento. Neste caso, como podes ver aqui nesta subida, temos aqui o volume a subir, pois assim que lateralizou o volume caiu, às vezes tínhamos aqui uma recuperação, mas não conseguia voltar. Depois aqui novamente nesta subida, neste breakout, como podes ver, tivemos aqui um aumento do volume, depois tivemos aqui nova correção, lateralização, correção, depois aqui nova subida, como podes ver, tivemos aqui novamente nova subida aqui no volume. Aqui neste caso, esta vela, embora tenhamos tido aqui bastante volume, este foi o dia de second offering da NIO, em que colocaram mais de 100 milhões de ações no mercado. E por essa razão é normal que tenhamos tido aqui, mesmo com bastante volume, aqui uma queda, que mesmo assim ainda foi uma queda grande, mas foi por causa que tivemos aqui a colocação de novas ações em cerca de 5 dólares e 60 e por essa razão tivemos aqui uma correção do preço da ação para ir até aqui perto do preço em que entraram aqui em negociação as novas ações. Aqui passando para a Open, também foi uma ação que tivemos aqui nestas últimas semanas a fazer grandes movimentos, em que, como podes ver aqui, no mês de agosto estava nos 2 dólares e chegou aqui aos cerca de 10 dólares e 90 aqui no máximo durante este mês de setembro. Também novamente aqui acompanhado o movimento com aqui um aumento no volume. Tivemos aqui um aumento no volume, depois aqui para esta nova subida, novo aumento de volume e aqui para esta subida outra vez, novo aumento de volume. Assim como podes ver, quando temos aqui uma lateralização, temos aqui uma diminuição no volume, mas mesmo assim não uma diminuição assim tão grande. É apenas termos aqui alguns compradores a entrar e não temos aqui muitos vendedores aqui a vender a ação e por essa razão não temos aqui uma grande queda. Outra ação também tem feito aqui um grande movimento em que se dá a ação Ionic, como podes ver também, uma ação que nestas últimas semanas tem feito um grande movimento. Outra ação também foi a QBT, que é uma ação de computação quântica, que neste momento está outra vez em vaga e temos aqui, sobretudo, aqui uns dos insiders do Ionic a dizer que, a dizer que a Ionic vai substituir aqui, a computação quântica vai substituir aqui a NVIDIA, vai ser irrelevante a NVIDIA em 2027. Porque são afirmações um pedaço absurdas, sobretudo também para termos aqui grandes movimentos na ação. Aqui, outra ação também com grandes movimentos, mas que ainda não fez aqui um breakout, é a ação QS, como podes ver, no início de setembro estava aqui nos 7 dólares e 62 e chegou aos cerca de 14 dólares e 20. Outra ação também com grandes movimentos, pelo menos desde o mês de julho, como podes ver aqui, em que estava nos cerca de 22 dólares e agora está nos 86 dólares e agora está para os 72 dólares. Como podes ver, um grande movimento, cerca de quase 300% aqui da ação, em que, como podes ver, assim que tivemos aqui o rebentar, aqui o breakout, ainda tivemos aqui uma tentativa, mas não consegui rebentar. Mas assim que tivemos aqui um breakout, como podes ver, a ação simplesmente entrou aqui em modo rally. Outra ação também, provavelmente conhece aqui as suas câmaras, é a GoPro, em que, embora esteja aqui em dificuldades financeiras, tivemos aqui um grande movimento no mês de julho. Como podes ver aqui, neste mês de julho, praticamente passamos de 28 milhões de ações negociadas para 252 milhões de ações negociadas, ou seja, mais de 10 vezes. Aqui, pois a ação acabou por não conseguir continuar o movimento, acabou por cair no próprio dia, mas depois acabou por lateralizar e consegui aguentar aqui neste ponto para nova subida, depois acabou por cair, depois então nova subida para este rally, como podes ver, de cerca de 100%. Neste caso também, aqui cada subida foi acompanhada sempre aqui com aumento do volume, seja aqui também tivemos aqui um aumento do volume e também aqui um aumento do volume, mas aqui neste caso já não tivemos assim tantos compradores e por isso já não foi preciso aqui
um tão aumento do volume como aconteceu nestas partes. Outra ação também que está aqui em destaque e que tinha mencionado aqui no perfil do Instagram Investir na Bolsa é que quando vemos aqui este gap, sobretudo porque ficou conhecido que a Nvidia ia investir dinheiro na Intel e por essa razão tivemos aqui este gap up dos $25 para os $31,75, mas no entanto a ação não conseguia aguentar e acabou por descer. Ainda mencionei aqui que este poderia ser um padrão bastante parecido com a Duolingo, mas que era preciso esperar aqui vários dias para ver mesmo como a ação reagia, porque quando temos aqui um gap destes e a ação está a terminar aqui o dia a vela vermelha, é normal que tenhamos aqui depois uma correção, depois talvez uma reversão aqui do movimento. E aqui como podes ver, este suporte já tinha desenhado aqui, neste caso era resistência, passou a suporte, e que tinha desenhado aqui com base nesta última vela aqui, que depois fez este gap down, em que tivemos praticamente aqui uma reversão aqui do movimento e já estamos aqui a continuar para cima dos $35. Neste caso, como podes ver, este movimento foi de cerca de 23% em praticamente 4 dias de negociação. Aqui passando também para outra ação, pode ser que tenha aqui potencial se conseguir aqui continuar o movimento é a GameStop. Já consegui sair daqui desta lateralização que estava aqui desde o mês de junho e mesmo assim ainda chegou aqui aos 27, mas foi bastante tempo e acabou por chegar, por então estar aqui a cair e o mais certo é que provavelmente poderemos ter aqui uma lateralização depois então para um possível rally. Outra ação que também tem feito aqui um grande movimento e que vale a pena mencionar é a ação AP. Como podes ver, também outra ação que já estava aqui com um preço por ação já alto, já estava aqui nos cerca de $500 e acabou por fazer aqui um gap up e conseguir continuar aqui o seu movimento e em poucos dias, em 16 dias de negociação, já subiu aqui 33%. Como podes ver, estas ações estão a ter aqui grandes movimentos e estão totalmente aqui afastadas dos seus fundamentais porque, como podes ver mais uma vez, sempre que existe aqui bastante volume e temos um imbalance para o lado dos compradores, é isto que acontece com as ações, porque as ações não seguem nada mais do que a lei número 1 da economia, que é a lei da oferta e da procura. Se existe mais oferta, então vamos ter aqui os preços das ações a cair. Se existe aqui mais procura do que oferta, ou então uma grande procura em relação à oferta, vamos ter aqui o preço das ações a subir. E é isso que está acontecendo aqui com estas ações. E como podes ver, é assim que funciona e por essa razão a análise técnica normalmente consegue ser uma melhor análise do que a análise fundamental, porque a análise fundamental estás a ter em conta dados que às vezes já têm aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses e já não são assim tão fidedignos como aqui na análise técnica que estás aqui a ter em consideração o preço e o histórico do preço da ação e também aqui o seu price action e ainda aqui o volume para considerar aqui movimentos que possam ser aqui oportunos. E neste caso, outra ação que tenho falado sempre bastante no perfil do Instagram tem sido a Tesla. Como podes ver, já tinha falado aqui que assim que fui aqui aos 3,50 até 3,60 a ação caía sempre. Neste caso, como podes ver, fui aqui, caiu, depois fui aqui, caiu, fui aqui, nem chegou aos 3,50, depois voltou então a aguentar aqui nesta linha de tendência aqui de subida, como podes ver, neste triângulo e acabou assim que conseguiu ficar aqui vários dias e aparecer aqui mais volume, acabou mesmo por conseguir aqui quebrar a zona dos 360 e acabou mesmo por fazer aqui o máximo deste movimento. Neste caso, como podes ver, este movimento também foi acompanhado por mais volume e que se não tivesse aqui mais volume, mais certo é que aqui a ação não teria conseguido continuar aqui o seu movimento. Neste caso, por este vídeo é tudo aqui a análise destas ações, mas se estás interessado em ações, ETFs e também em aprender estratégias e aqui saber como é que investidores mais experientes investem, está disponível agora o Clube da Bolsa, em que não é nada mais do que um grupo do Discord, em que vai ser aqui partilhado bastante conteúdo sobre ações, ETFs e ainda estratégias para que saibas como é que investidores mais experientes aqui estão a aproveitar as oportunidades nas bolsas de valores. Aqui neste caso, por este vídeo é tudo. Se tens alguma dúvida, sugestão, podes deixar na caixa de comentários deste vídeo. Bons investimentos!